Jonatas, antes da gente começar o filme, eu vou fazer uma pequena apresentação da obra, né? Nada mais petulante da minha parte, estando o Renato aqui, mas a gente vai tentar situar um pouquinho a obra dentro desse contexto aí do tema que ela traz, né? Que ela trata, que é o trabalho escravo. Então, a gente vai fazer uma pequena apresentação aí. Peço aos colegas aí da Jude, os servidores, que a gente comece. E aí, mais coisa de 10 minutos, a gente libera, né, para que a gente possa assistir ao filme. Todo mundo ansioso também, de fato, para assistir, né? É a Nilze que está apresentando. Lá do slide inicial, Nilze, por favor. Bom, vamos lá. Pode passar esse slide, né? Como já foi... Pode passar, Nilze, por favor. Bom, como já foi colocado aí, né? O Renato é o diretor do filme, né? Do Pureza. Esse é o nome de uma mulher, é o nome da personagem, né? Mas já é um nome que por si só já enseja assim, muitas possibilidades dentro dessa temática, né? E o filme, ele trata exatamente da mãe que vai em busca do seu filho, que sai para um garimpo aí, nos rincões da Amazônia. E nessa procura pelo filho, ela se depara com esse sistema de aliciamento e de cárcere de trabalhadores, né? O filme está rodando em festivais, né? Ele já foi bastante premiado. Esses dias agora mesmo, a Dira Paz, assim, a atuação dela é excepcional. Ela ganhou mais um prêmio pela sua performance como a protagonista. E, grosso modo, essa é a sinopse do filme. Mas essa história ela poderia parecer como mais uma outra de uma mãe atrás de um filme, mas ela vai ter uma importância muito grande para esse combate ao trabalho escravo no país, né? A gente vai descobrindo ao longo aí da narrativa a força que a Pureza tem e que vai ser uma peça fundamental no avanço para que o Estado brasileiro implementasse políticas públicas de combate ao trabalho escravo. Nilson, pode passar, por favor? Então, para vocês terem uma ideia, e isso aqui, obviamente, é um pequeno recorte, a busca da Pureza pelo filho, o filho dela chama Abel, né? Ela mora em Bacabal, se a gente olhar aí no mapa, está ali mais ou menos, quase um pouco no centro aí do estado do Maranhão, né? Ela sai lá de Bacabal e vai atrás do filho e percorre diversas cidades, diversas localidades. Ela vai para a Tailândia, vai para a Imperatriz, vai para Marabá, vai para Paragominas, vai para o Gurupi, vai para Conceição do Araguaia, vai para a Redenção, Altamira, enfim. É um périplo que levou mais de 3 anos até ela ter notícias definitivas do filho. Eu não quero dar nenhum spoiler aqui do que aconteceu para que a gente fique... Então, assim, essas andanças dela, né? É um pouco até, é uma metáfora um pouco com que a gente vive, né, para a gente ter conseguido instituir as políticas públicas de combate ao trabalho escravo. Pode passar, Nilson. E assim, né, nessas andanças, ela exatamente vai se deparar com esse ciclo, que se a gente, no filme, a gente vai perceber bastante, porque todos esses pontos eles vão estar lá, né? A questão da vulnerabilidade social do trabalhador, o sistema de aliciamento, como é que ele funciona, né? E a gente sabe que o trabalho escravo ele está aí, ele pode ser configurado de diversas formas, conforme o caput lá do artigo 149, seja pelo trabalho forçado, seja pela jornada exaustiva, a servidão por dívida, a retenção de documentos, o trabalho degradante e o impedimento à obtenção de transporte. Recentemente, né, lá por Brasília, já houve notícias de que esse tipo ele é muito aberto, existem propostas para diminuir esse tipo penal.
no bojo assim, de uma certa política para que a gente volte, talvez, a ter o Estado que a gente tinha antes. E daí a importância da gente, de fato, debater esse tema, tá? Nilson, pode passar, por favor. E aí eu queria pontuar exatamente essa questão. Como é que o filme, como é que a história da pureza, né, ele se encaixa, né, nessa questão das políticas públicas para o combate ao trabalho escravo? Se a gente for pensar, a Lei Áurea foi assinada em 1888. E eu particularmente não me recordo, não conheço nada que tenha sido feito pelo Estado brasileiro até 1995 de política pública de combate ao trabalho escravo, né? Nós tivemos a Primeira República, a oligarquia do café com leite, você não teve nenhuma política pública. Depois nós vivemos a Era Vargas, também não tivemos. Tivemos aí aquele intervalo democrático de 46 a 64, menos ainda. Depois o regime ditatorial de 64 a 85, tão pouco, né? Com a Constituição de 88 e principalmente com a organização de entidades da sociedade civil, e aí entra a pureza, né? A história da pureza, ela vai ter esse paralelo aí com essas organizações da sociedade civil que vão pressionar o Estado brasileiro a, de fato, implementar políticas públicas de enfrentamento do trabalho escravo. Existem trabalhos na área, inclusive a própria academia, as universidades, era um tema que você não via. Esse tema passou a ter a visibilidade a partir das ações do Grupo Móvel, que esse ano se comemorou 25 anos da criação do grupo, que foi a primeira política que reconhece, estudiosos reconhecem, foi a primeira política pública de enfrentamento do trabalho escravo, né? Então, a história da pureza está inserida nesse contexto. O doutor Vicente tem uma sentença, né, inclusive agora, dia 8, salvo engano, não tenho meio certeza, essa sentença fez 44 anos, ela está como a primeira sentença que faz referência ao combate ao trabalho escravo. Mas veja que isso aconteceu em 76, salvo engano, o desembargador Vicente ainda era juiz substituto, lá em Abaetetuba. Foi uma sentença que, no bojo dela, estão identificadas exatamente aquelas características do trabalho escravo. Isso foi em 76, em plena ditadura militar. Mas vejam que o judiciário, de fato, ele tem pouca possibilidade de implementar políticas públicas, né? Ela é muito mais, essa sentença ela é vista muito mais como um registro, porque efetivamente as políticas públicas de enfrentamento pelo Executivo só vão ocorrer a partir de 95. E é por isso que é importante a gente visitar a história da pureza, e agora, né, com essa história transformada em filme, depois a gente vai poder falar um pouco disso, do prêmio que ela ganhou, né, por conta dessa luta que ela teve. E ela simplesmente saiu atrás do filho dela, jamais imaginou que ia se deparar com esse sistema. Nilce, por favor. Então, hoje, o que a gente tem um pouco no país, né? Em 95 é criado o Grupo Móvel, as ações fiscais, né? E aí eu posso falar um pouco, porque eu fui auditor fiscal do trabalho por 13 anos, eu compus diversas equipes do Grupo Móvel, eu estive lá em algumas fazendas, né? Eu conversei com trabalhadores, eu os entrevistava, impressionante como a história é sempre a mesma. A vulnerabilidade social, as promessas, depois é levado para a fazenda e lá fica retido, né? Então, esse ciclo, ele sempre é o mesmo. E diversas vezes nós chegamos a tirar trabalhadores 2, 3 vezes da mesma fazenda, né? E essas políticas de enfrentamento, né, elas vieram exatamente a partir da visibilidade que o Grupo Móvel deu a esse tema, passou a pautar a sociedade, né? O próprio TRT implantou aqui a vara itinerante, com alguns colegas que, inclusive, eram egressos da área militar, como o colega Jonatas, creio que o colega também Luiz Antônio de Brito, Nobre, né? Não me recordo de outros colegas, na época eu era até auditor. Posteriormente, nós tivemos, inclusive, a concessão do seguro-desemprego para o trabalhador resgatado, houve a alteração do tipo penal do 149, alargando as possibilidades de se caracterizar trabalho escravo. Em 2003, nós vamos ter o Plano Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo, inclusive com a previsão de criação de varas do trabalho,
Vejam que o TRT ele acaba se fortalecendo enquanto instituição de enfrentamento lá na frente contra o trabalho escravo, porque você vai ter a criação das varas de Xinguara, Redenção e São Félix no bojo desse plano nacional para a erradicação do trabalho escravo. Mas, mais recentemente, né, nós tivemos a Emenda Constitucional 81, essa que também está sendo revista, que é a questão do confisco de terras onde forem flagradas a prática de trabalho escravo. Também tivemos em 2016 a questão do tráfico, o tipo penal do tráfico de pessoas para fins de trabalho escravo. Então vejam que, se a gente for analisar, antes de 95, você não tem quase nada relacionado ao trabalho escravo. Daí a importância da gente valorizar a história da pureza, né? Que, como o Renato falou, né? Ela, eu acho que é uma dessas pessoas, das abolicionistas modernas, né? Nilce, por favor. Bom, então, gente, era mais ou menos isso que eu queria falar, né, para situar, para que a gente veja a importância da história da pureza. Queria deixar depois o tempo mesmo, de fato, para a gente debater com o Renato, que é a pessoa que realizou o filme, que está aí, que a gente pode conversar um pouco mais com ele, também com o Jonatas, que é um grande entendedor e o nosso, assim, linha de frente aqui do tribunal. A gente sempre esteve envolvido com a temática, tá certo? Então, a gente vai liberar agora, né, são 14h28, a gente tinha previsto mais ou menos meia hora para esse momento inicial. Vou pedir aos colegas da escola, por favor, que liberem o link, a Rose já colocou ali. Tá? Vamos liberar os colegas, todos os presentes, para assistirem ao filme. Atentem lá os detalhes, né? Como é que se dá esse ciclo na prática, e aí eu chamo a atenção do cinema para essa força que o cinema tem de nos colocar lá no meio da história, porque uma coisa a gente está falando aqui, que o ciclo do trabalho escravo, da vulnerabilidade social, do aliciamento, outra coisa é a gente embarcar naquela história. Então, a experiência do cinema aqui, coletiva, seria interessante se nós todos estivéssemos numa sala, né? Mas, infelizmente, a gente não pode, mas eu espero que vocês aproveitem bastante o filme e depois a gente retoma aqui para as indagações para o Renato e para o Jonatas, tá? Uma boa sessão, preparem uma pipoca, uma boa sessão aí para todos.